Sejam bem-vindos ao Surrealista número 14. Hoje vamos fazer um colóquio, uma tertúlia, uma tese de doutorado sobre por que as pessoas odeiam Bolsonaro, mas não vão aos protestos, ou a maioria não vai aos protestos. Eu estou aqui com nossos especialistas em protestos públicos hoje, não sei se isso é redundante, mas enfim, já foi. Felipe Silveira, olá Felipe Silveira. Bom dia, Carlos, bom dia para o nosso convidado, que ainda vai ser... Não, faz tempo que eu não estou mais nessa vida de ser um protestante profissional, mas tento estar sempre por lá. Quero dar bom dia também para o nosso convidado, que ainda vai ser apresentado, e vamos lá, vamos falar de vários assuntos hoje. Hoje nós temos um convidado especialíssimo, um irmão meu, já queimamos placas da UFMS juntos. Richelieu, bom dia. Olá, bom dia a todos, né? A gente está gravando aqui na manhã de quarta-feira, mas boa tarde, boa noite, dependendo aí que horas que o ouvinte estiver ouvindo o podcast. Já começou com fake news aí, porque eu nunca queimei placa nenhuma. Quem gosta a gente sabe muito bem quem gosta de quebrar placa, principalmente, né? Isso é uma coisa usual de outros setores de manifestações, né? Quebrar placa. Eu queria introduzir o Richelieu aqui. A gente estudou junto lá na UFMS. Quem não conhece o UFMS, quase ninguém, é a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. A gente estudou lá em 1965, né? Naquela época que todo mundo protestava, era uma loucura, ditadura militar, tempos bons, né? Tempos bons que não voltam mais. Mas antes da gente falar do Carlos, tema de hoje... Tu sabe que nossos ouvintes e as nossas ouvintes às vezes não podem não captar as tuas brincadeiras. Eu acho que ironia anos, eu tenho 20 anos, não dá para... Eu não sei como é que são os ouvintes do podcast, mas ironia é um negócio complicadíssimo de se usar na internet. Eu esqueço às vezes um negócio que no áudio é mais difícil. Eu, por exemplo, tenho que cuidar muito disso, porque as pessoas não me conhecem, não sabem que boa parte do que eu falo também, a gente costuma usar a ironia, né? Uma das coisas que uniu a nossa amizade é isso, a gente consegue entender a ironia, mas na internet isso é complicado. Pois é. Mas os nossos quatro ouvintes são bons nisso, eles são quatro pessoas. Pois é, a gente estudou em 2005 lá, né? 2005 a gente fez o FMS, né? Já tem aí uns bons anos. Deixa eu apresentar melhor o Richelieu. Richelieu é jornalista lá de Campo Grande, mas hoje ele mora lá em Porto Alegre, quer dizer, ele ficou mesmo na região sul, né? Saiu lá do Mato Grosso do Sul, foi para o Rio Grande do Sul, como tem sul também é região sul, é considerado região sul também. E o que você está achando aí de Porto Alegre? Como que está a política aí, a vida econômica e social neste estado irmão? Bem, tá agradável, você falou aí do Mato Grosso do Sul, região sul, né? Até a minha viagem para cá, eu vim de carro e saí do Mato Grosso do Sul, né? Passei por Santa Catarina, Paraná e cheguei aqui no Rio Grande do Sul. E por mais que vocês já trataram dessa questão, né, de Mato Grosso do Sul e a conexão com o Sul, né? Tem até né, a união econômica entre os 4 estados, né, que é o Codesul, e não é tão surreal assim essa situação. Bem, começando pela viagem mesmo, foi bem interessante fazer, nunca tinha de carro principalmente, é a primeira vez, não conhecia o Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina já, e foi interessante fazer esse percurso, né, passando por todos esses estados. Já no caminho você percebe que tem as suas similaridades, por exemplo, as placas de ruralistas a favor do Bolsonaro presente em todos eles, né? A gente percebe também que são estados bastante rurais, né? E acho que a principal diferença também é que, entrando já no sul, você percebe que são as cidades pequenas, né? Pequenininhas, assim, são várias, né? Mato Grosso do Sul, apesar de ter um extenso território, tem apenas 79 municípios. Santa Catarina tem muito mais, Rio Grande do Sul tem muito mais, Paraná também. Então você vai percebendo essa. Eu estou me adaptando ainda, vou completar 2 meses aqui, então estou conhecendo a cidade aos poucos, né? Tenho ficado muito mais em casa, então estou ainda me adaptando, conhecendo o dia a dia aqui dos gaúchos.
São simpáticos. Certamente vai ser... Não, certamente vai ser uma experiência antropológica interessante aí, principalmente quando chegar novembro, né? Novembro tem lá é novembro que tem a Semana Farroupilha? Semana Farroupilha, Independência, lá, a Independência que não deu certo dos gaúchos, acho que é novembro, né? 20 de novembro. Desculpa aí, gauchada, se eu estou errando, mas isso vai ser interessante depois até nas próximas participações do Richelieu, ele pode falar para a gente. Mas só para começar, então, já que essa tua experiência é tão recente, me conta uma coisa que tu gostou bastante aí da mudança, que tu viu aí em Porto Alegre, no Sul, e uma coisa que tu não gostou, assim, que te chamou a atenção, tem alguma coisa? Bem, o que eu gostei bastante foi a simpatia do povo aqui. O Carlos pode falar muito melhor do que eu, né? Que Campo Grande é uma cidade com um povo muito fechado. E você sente essa diferença nos serviços, na prestação de serviço, no comércio. E aqui você claramente você não foi para Curitiba, né? Curitiba é diferente. Sim, Curitiba eu conheci, mas tem essa coisa. Curitiba tem a fama, né, de não cumprimentar, mas desculpa, tô te interrompendo. Não, Curitiba tem essa fama, eu conheço Curitiba, tenho amigos lá, realmente não... Mas assim, não interagi muito também lá com o povo, apesar de falar isso, eu também sou um pouco mais tímido, né, mais fechado, mas aí a diferença é que quando você está num lugar onde todo mundo é fechado, ninguém se comunica, e quando você vai para um lugar onde as pessoas são mais abertas, elas acabam te atraindo e você acaba se abrindo também. Isso não aconteceu em Curitiba, em Campo Grande. Era uma questão, né? Principalmente tem essa questão de brincar com isso, né? De você ir nos lugares e não ser tão bem... Onde você, teoricamente, deveria ser bem tratado, que são lojas, serviços. Não é aquela coisa. E você chega no Rio Grande do Sul, a parte sul aqui já é outra... Até no caminho mesmo, como falei antes. Parando nos postos, a simpatia já vem à tona mesmo. Gostei do clima, gostei o clima que eu falo mesmo é a áurea que tem a cidade, né? Já é uma cidade grande. O Campo Grande tem cerca de 900 mil habitantes. Aqui, se eu não me engano, são 1,5 milhão só em Porto Alegre, mas tem a região metropolitana que já são mais de 4 milhões. Então, isso já impactou. Eu gosto de ver o relevo, né? Aqui, por ter essa proximidade com o mar, tem serra. E eu sentia muita falta disso, porque eu fui criado no Rio de Janeiro, né? E o Rio de Janeiro que tem lá são as montanhas, os morros, a serra também. E eu sentia muita falta desse Campo Grande, que era uma cidade mais plana, assim, mais uma planície. Não tinha um relevo. Eu sentia falta. Eu olhava para o horizonte assim, dependendo do lugar. Você só vê a parte baixa, assim, você não vê um morro, nada. Isso em Campo Grande, né? E a parte negativa que eu acho é o trânsito aqui, cara. O trânsito aqui é meio caótico. Assim, cidade grande, né? Mas eu vim com minha namorada, né? E eu fico mais em casa, ela sai mais, e o que chama a atenção mesmo é a buzinação aqui, cara. São as buzinas dos carros. Eu achei incrível, não sei se eu estou mal acostumado com isso, mas porque faz tempo que eu não moro numa cidade grande, mas é praticamente uma sinfonia. E para tudo buzino, para tudo, não é só no centro da cidade. A gente mora um pouquinho mais afastado, né? Por questões de profissão e tal, e de logística. E mesmo a gente mora tem a avenida, né? Uma das principais avenidas da cidade, mas é impressionante. Quando a gente chegou de carro, a gente já notou. Qualquer coisinha era buzina, e não é aquela coisa, né, para evitar um acidente, era direto. Então, acho que esse foi o aspecto negativo até agora. As pessoas não conseguem ver, mas eu estou aqui fantasiado de pato da Fiesp, né, em homenagem ao tema de hoje. E eu queria saber, Richelieu, quais são as suas primeiras impressões da política porto-alegrense? Porque costumam dizer que Rio Grande do Sul é uma coisa e Porto Alegre é outra coisa, né? Quais são as suas primeiras impressões aí, políticas e econômicas da cidade? É engraçado falar sobre isso, de que o Rio Grande do Sul é uma coisa e Porto Alegre é outra. Uma que quase me custou caro, porque a gente pesquisou a questão da voltagem das tomadas. E a gente procurou pelo estado. E pelo estado, a maioria dos municípios é 220.
E Porto Alegre é 127 agora, não é 110, né? Mas é 220 e aqui é 110. E a gente veio na cabeça que era 220. E aí, e já com quase 2 meses aqui, foi que eu descobri que a maioria das tomadas é 110, porque a gente usava mais uma que, curiosamente, era 220, que é a da cozinha. E aí eu precisei ligar o aspirador de pó, aí obviamente os eletrônicos a gente comprou 220, mas a maioria é para usar na cozinha, então também não teve isso. E na hora que eu liguei o aspirador de pó, parecia uma turbina de avião. Aí eu fui pesquisar e o que eu notei, Porto Alegre é diferente da maioria das cidades. Praticamente o estado inteiro é 220, só que é 110. Mas então, o que, politicamente falando, que eu senti, eu não estou muito inserido ainda nisso, né? Eu sou jornalista, então nessa viagem eu tenho vivido de freelas, né? E são todos lá em Campo Grande. Então eu estou com uma ligação ainda muito, jornalisticamente falando, com uma ligação muito grande lá em Campo Grande. Inclusive, as articulações políticas eu tenho acompanhado mais lá. E aqui, em relação, até comparando o clima das articulações, tudo bem que lá é diferente, né? Eu tenho minhas fontes lá, então eu acompanho mais os debates lá, mas eu acho que aqui está bem tranquilo essa questão das articulações a respeito de quem vai ser candidato ao governo. Eu, particularmente, vou acabar, né? Como eu não tenho fontes aqui, não tenho muito contato com a vida política aqui, é a questão de deputado, esses menores, digamos assim, eu não tenho tanta aproximação, é mais a questão do governo mesmo. Eu vejo que tá acontecendo, mas o grande fato mesmo foi a saída do Eduardo Leite, e aqui realmente, com essa participação do Eduardo Leite no âmbito nacional, né, na disputa pela presidência, até eu vejo que se fala muito sobre isso, sobre a disputa presidencial. Pelo governo, ainda anda bem morno. Pois é, e o PSDB aí tá enlouquecido e eles têm certeza de que a gente se importa com o que eles estão discutindo e com o que eles estão... Como se o Brasil tivesse efusivo, desesperado para saber quem vai ser o candidato do PSDB e tá todo mundo meio que cagando para isso. A presidência, né, se fala? A presidência aí. Daí existe essa máxima de que Rio Grande do Sul não reelege governador. Mas ontem a gente estava conversando e você estava fazendo uma previsão aí que como é? Tudo é possível na política, eu não descarto. Né? A política, que é uma frase que eu gosto bastante, é que nem nuvem. Você olha para cima, tá de um jeito, logo depois você olha e tá diferente. E o Eduardo Leite renunciou, né? E que nem a gente falou, o PSDB nacional tá uma coisa de louco, né? Eles fizeram, né, as prévias, saiu o ex-governador de São Paulo, Dória, como vencedor, mas o Eduardo Leite tá articulando como se tivesse grandes chances, né, que tem essa questão da terceira via, ele está participando das articulações para ter uma candidatura única, então é estranho, no mínimo, e como ele participa disso, isso chama bastante atenção aqui no estado, né, ser um nome forte. E essa questão de reeleição, né, eu cheguei agora e não acompanhava muito politicamente, mas, assim, a reeleição geralmente era uma questão, funciona quase como um plebiscito, né? Você tem um candidato que governou durante os últimos 4 anos, e aí você vai basicamente votar se você quer tirá-lo ou mantê-lo no poder. Aí, se você for tirar, você tem que escolher das alternativas. E muito usualmente a gente vê que as reeleições têm muito sucesso, né? Ultimamente que a gente tem visto alguns candidatos que buscam reeleição quebrar a cara, né? Então acho que até por isso que aqui um pouco esteja a banho-maria a disputa, né? Porque é o que vai acontecer aqui, né? Apesar de não ser o Eduardo Leite, tudo indica que não, mas como eu falei, política a gente pode esperar qualquer coisa, e se der errado que ele pode, né, ser candidato ao Senado e tal, mas nada, a justiça eleitoral não impede que se ele tentar a reeleição, ele possa, apesar dele falar que não busca, né, a reeleição, não queria a reeleição, mas lá em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, o prefeito da capital, né, o Marquinhos Trade, que se licenciou para disputar as eleições, e o governador também, em 2018, 2020, eles falavam que era contra a reeleição, mas eles disputavam porque a legislação permitia. Então, é um discurso que Eduardo Leite pode, até o próprio Dória também tem essa possibilidade de tentar a reeleição. Você é contra a reeleição, Felipe? Ou Não, você é não. contra a reeleição do Moisés, exatamente?
Não, nem uma coisa nem outra. Não, acho que o Moisés aqui, dependendo do contexto, ele pode ser o melhor candidato, dependendo do contexto de um segundo turno. Mas também não sou radicalmente contra a reeleição, não. Acho que era melhor sem, mas não me incomoda. Não tenho grandes problemas com isso, não. Dos 3 estados, o que tá mais bem desenhado continua sendo o Paraná, né? Com o Ratinho Júnior à frente do Requião, né? Tá definido, Ratinho né? Júnior, gente. Ratinho Júnior. Paraná tá definido praticamente. Paraná tá definido. Richelieu, vamos falar um pouco de economia. Os preços estão nas alturas no Brasil inteiro, não é diferente aqui na região sul, apesar da renda per capita ser maior. A inflação está comendo também os salários dos porto-alegrenses, né? Você tem percebido aí as coisas caras? O que te chama atenção? Sim, acho que apesar de ainda não estou me integrando tanto, assim, em saída, indo para festa e tudo mais, porque eu acho que tem até eu tô com uma certa ressaca da pandemia. Eu, durante a pandemia, desde o março de 2020, eu realmente fiquei trabalhando em home office, eu levei bastante a sério, saindo só por essencial. Eu já sou uma pessoa que, né, mais caseira, então, durante a pandemia, juntou o útil ao agradável, então eu saía muito pouco para festa. Então acho que ainda estou com uma ressaca de sair, mas o que é inevitável é mercado, né? E qualquer indivíduo que vai ao mercado, qualquer brasileiro que vai ao mercado hoje percebe que a coisa tá bem feia. E então, né, para tratar né, vocês pediram para eu pegar uns destaques aqui do Rio Grande do Sul, não podia fugir disso, né? Até porque um dos assuntos são as manifestações, né, das centrais sindicais, dos movimentos sociais que teve agora no último sábado, dia 9 de abril. E, bem, o que motivou, né, a questão econômica, e aqui no Rio Grande do Sul me chamou muita atenção, né, duas notícias. Primeiro, né, a notícia nacional, né, do IPCA de 1,62% em março, que foi o maior desde 1994, né, 28 anos, para você ver que a gente está vendo no aspecto econômico, fala-se muito que já tem um dado expressivo, né? Durante todo o plano real, a gente teve a maior inflação para o mês. Então, a gente vê que a situação é bem, bem complicada. E tratando aqui do Rio Grande do Sul, o que que chama a atenção é o preço da cesta básica, que ultrapassou os R$ 700, também o maior valor em 28 anos, segundo o Diese, né? Essa informação eu peguei aqui no G1. E você vê, né? A cesta básica é de R$ 734,28, o que compromete 65,5% do salário mínimo, que é de R$ 1.212. O que é até difícil imaginar uma família que sobrevive com um salário mínimo aqui no Brasil. Porque isso é só a comida, né? Porque você vai ter as contas de luz, conta de internet para os mais abastados. É até complicado falar isso, né? Internet para mais abastados, mas é isso. Tem a questão da internet, tem luz, tem aluguel. Então, é difícil imaginar alguém viver com um salário mínimo. E outro dado também, né, indo por essa linha, é que após a pandemia, a desigualdade ela está diminuindo, né? Que a gente viu que durante a pandemia quem sofreu muito foram as classes mais pobres e os ricos tiveram ganhos. E agora, com o fim da pandemia, a gente aqui na região em Porto Alegre, na região metropolitana, como voltou, né, a empregabilidade, as classes C, D e E voltaram a trabalhar, então reduziu, né, essa distância. Só que, por outro lado, com a inflação, todos estamos mais pobres, né? E então teve isso, a desigualdade diminuiu, só que está todo mundo mais pobre. Então Daí eu pergunto para vocês, se não é tá para todo se mundo comemorar. na merda, né? Por que a gente não sai para protestar contra o governo? Eu queria dizer aqui que a gente sabe que nem tudo é culpa dele, nem tudo é culpa dele, mas ele simboliza tudo que há de ruim, tudo que há de caro, tudo que o Bolsonaro, eu tô falando, né? Não tô falando do PSDB. Tudo que há de caro, tudo que há de pior, mas por que as pessoas não se engajam nesses protestos contra o Bolsonaro? Eu queria ouvir a opinião de vocês sobre isso. Não, só comentando ali e eu acho que os dois assuntos têm a ver, comentando a resposta do Richelieu de anterior, né, em relação aos preços,
eu acho que tem uma questão aí que é justamente os salários muito baixos, né? Que às vezes as pessoas da classe média não percebem que a maior parte das pessoas, na verdade, a gente sempre faz esse cálculo, né? Pô, com um salário mínimo, a pessoa não consegue sobreviver, mas nem todo mundo ganha um salário mínimo. Mas o salário mínimo e meio, ou 2 salários, que é o assim que a população não ganha muito mais do que isso, gente. A população no caixa de supermercado, o operador de indústria, no comércio, as pessoas não ganham muito mais. Então, ali, o salário de R$ 2.000 hoje não dá para nada, sabe? Então, não é o salário mínimo, que daí é o que parte do público defensor do Bolsonaro diz, né? Diz, nem todo mundo ganha salário mínimo, mas a maior parte das pessoas ganha só um pouquinho mais que um salário mínimo. E aí não dá para viver de maneira nenhuma mesmo, porque tem o aluguel, tem todos os outros Você custos não, da vida aí. você Pode não falar. vive, né? Você sobrevive. Não, e tá difícil sobreviver mesmo, né? Assim, daí puxando a questão da fome que está. A fome nunca desapareceu de verdade, né? Não, Mas mas assim, houve momentos em que se sinalizou o fim da fome, né? Mas assim, na pobreza extrema ali, sempre houve camadas da população, e isso foi muito expandido agora nesse último período, justamente por causa dos preços, porque realmente não dá para comprar nada, né? Tu vai comprar um leite é R$ 4, 4, R$ 5, tu vai comprar as frutas, pô, não dá para comprar fruta. Isso tudo se reflete na saúde da população também. Não dá para comprar fruta, não dá para comprar verdura, não dá para comprar uma carne. Então, isso tudo se reflete na saúde e as pessoas vão substituindo. Primeiro, tu substitui uma carne que tu comia por uma carne com preço mais barato. Depois, tu vai substituindo por salsicha, por ovo, por várias outras coisas. E isso tudo tem um peso aí na vida da população. Mas, Carlos, eu não entendi quando tu fez essa chamada, por que tu disse que a gente sabe que a culpa não é toda dele? Eu acho que a culpa é totalmente do Você Bolsonaro. acha que a culpa é toda dele? Totalmente, não vejo nenhum outro motivo aí para estarmos tão na merda. Mas tudo bem, isso é um detalhe, um pequeno detalhe. Mas eu acho que se não fosse ele, a situação estaria bem diferente. Vocês foram aos protestos da último dia 9? Eu cheguei atrasado, mas eu fui. Mas só fazendo um gancho e respondendo a tua pergunta, por que as pessoas Diga. não vão? Eu estou tentando relacionar com a questão anterior, que é justamente isso. Está faltando essa energia para a gente, né? A gente não consegue nem comer direito. A gente está todo mundo preocupado com as contas, ninguém consegue pagar as contas. Todo mundo tem milhares de pessoas perdendo bens, né? De bens sendo retomados, tem gente se afundando em dívida, tem gente pegando dinheiro com a agiota, e as pessoas não conseguem comer. E a eleição está aí, e as pessoas também estão desinformadas, né? Porque o Zapgram continua comendo solto, então a gente está meio perdido nisso. Então acho que um pouco é falta de energia, assim, um dos fatores é falta de energia. Eu posso falar de outros que eu tenho opinião, mas eu queria saber de vocês também. Richelieu. Bem, eu concordo com o Felipe, né? Tem essa questão de as pessoas, acho que atualmente têm questões mais urgentes, principalmente tentar sobreviver do que, apesar da manifestação ser uma forma de se expressar, né? De mostrar que a coisa está difícil, mas eu também acho que tem um pouco da ressaca da pandemia também. A gente está voltando a aprender a aglomerar, né? Eu sei que isso não é para todos, né? A gente sabe que teve muita gente que não existiu pandemia, né? E as medidas aqui no país elas foram muito paliativas, não foi o que está acontecendo lá em Xangai, na China, acho que não chegou nem perto disso, ou até em outros países do mundo, né? A gente sabe que muitas medidas de contenção, né, da pandemia foram paliativas, né? Enfim, mas eu acho que, então, que nem eu falei, eu estou ainda me integrando à vida política aqui no Rio Grande do Sul e eu nem fiquei sabendo, de verdade. Aí você me falou do tema, eu fui pesquisar, e aí eu vi que teve essa manifestação dia 9 de abril,
juntando principalmente as centrais sindicais, os movimentos sociais e alguns partidos e pessoas de fora. Eu acho que nesse sentido, eu acredito que tem muito disso, né? O principal desafio mesmo é mobilizar gente de fora, porque as centrais sindicais elas já têm, né? Já é comum isso, tem um ciclo, né? Tem seu nicho ali, tem sua bolha, né? E aí os movimentos sociais, né? Como tem grande participação, já estão juntos, né? Já sabem da movimentação. E o desafio é a população em geral, né? Que não tem muito envolvimento. E eu acho que isso afeta os dois lados, porque a gente tem visto que mesmo as manifestações bolsonaristas, né, de apoio ao presidente, elas deram uma diminuída nos últimos, né, depois na independência, as últimas grandes manifestações, porque nos últimos anos que eu particularmente, na minha opinião, tenho visto é que a direita ela tem se mobilizado bastante, né, desde ali das grandes manifestações de 2013, né, que teve aquelas grandes manifestações pelo país inteiro, que na época não tinha esse viés partidário, né, muitos falavam que eram manifestações apartidárias, mas que no final a gente viu que construiu um movimento partidário, né, que terminou no MBL, o próprio bolsonarismo, né, MBL, o Vem Pra Rua e tal, essas manifestações de direita. E eu acho que aí a pandemia deu uma arrefecida também nisso, né, porque aí a gente via que principalmente os manifestantes de apoio ao governo se manifestavam, né, porque as questões da pandemia eles não se importavam muito, principalmente o próprio presidente da República, né, em fazer aglomerações, e a gente viu os movimentos de esquerda e que conseguiu atrair a população acontecer mais em outubro do ano passado, né, que teve aquelas manifestações grandes em vários lugares do país, em várias cidades, que uniu bastante gente, mas aí eu acho que já era até que tinha chegado no limite, né? Porque a gente via os bolsonaristas se aglomerando numa época de pandemia e se criticava, e a esquerda criticava não podia fazer, né? Só que chegou num momento, né? 2021 a gente teve o principal alta a taxa de mortalidade, né, da pandemia, então, e a gente via que o governo inerte e as pessoas morrendo, chegou num momento que não, tem que ir para a rua mesmo com pandemia, vamos seguir os protocolos, né, usar máscara, tentar manter um distanciamento, mas vamos. E aí, né, obviamente que o outro lado criticou, viu, vocês não defendiam, agora vão aglomerar, só que chega uma hora que não dá mais, né. E eu acho que agora, nesse início de ano, né, tem conta para pagar, tem um monte de coisa, né, o que eu vejo é que a população em geral, ela tá preocupado com outras coisas, que nem eu falei, né? Tem a questão da inflação, a maior para o março do Plano Real, né? 28 anos, que acho que as pessoas estão em busca de emprego, né? Durante a pandemia a gente viu que o desemprego atingia a taxa de 14 milhões, agora deu uma melhorada, mas tá em 11%. Mas tem muita gente procurando emprego e tentando sobreviver. E mesmo sendo o ano eleitoral, a preocupação mesmo com as eleições da população vai vir depois. Mais lá para agosto, quando já começam as convenções, quando já está definido, né? Os candidatos, é que a população entra de cabeça mesmo nas eleições. Então, acho que eu concordo com tem que ter um vocês período. mesmo. Eu acho que essa é a tônica da coisa. Eu vou falar pessoalmente que assim, eu não sei analisar o grosso da população, porque que não vai a protestos, mas nunca vão também, em geral, né? Eu acho que mesmo com pandemia ou sem pandemia, com inflação ou sem inflação, as pessoas não vão a protestos. Nesse último protesto que teve em Joinville, eu acho que foram as mesmas pessoas de sempre, né? Sei lá, reuniu ali 100 e poucas pessoas, parecia pelas fotos, não sei dizer, Felipe pode dizer melhor que eu, mas eu não vou porque não fui convidado. Só vou às coisas quando sou convidado. Isso quer dizer assim, não me sinto parte dos protestantes. Não me sinto parte. Não me sinto parte. Mas isso é uma coisa minha, né? É uma coisa individual. Não sei vocês, se vocês se sentem. Não me sinto impelido a estar lá protestando. Já fui uma vez, botei minha camiseta, a culpa não é minha, do Bolsonaro, mas não me sinto impelido a estar lá. Eu tenho muitas opiniões sobre isso, e uma delas é frontalmente em desacordo com o Carlos.
mas o Carlos gosta que a gente tenha desacordos no podcast. E para mim é essa questão, assim, não precisa de convite. Primeiro é que tu foi convidado, porque tu viu o meu tweet lá, chamando todo mundo para ir. Eu tuitei isso, e tu viu, que eu sei que tu viu. Então, convidado você foi. E todo mundo está convidado, e ninguém precisa de convite. Esse para mim, essa sempre foi a questão, né? Você não está lá para agradar o anfitrião, que seria a organização. Você está lá por você está lá pelas outras pessoas, você está lá contra o governo. Então, para mim, essa sempre foi a grande questão. Ninguém precisa de convite, e eu acho que as pessoas esperam muito esse convite que nunca vem. Então, para mim, esse é o ponto fundamental, mas há outros. Essa especificamente foi uma manifestação mal divulgada, mal construída, e para mim, que participei de algumas, a manifestação sempre tem que ser construída ao longo das semanas anteriores, né? Ela tem que ter uma data, ela tem que ter uma lógica ali, ela tem que ter um tipo de comunicação que insista por um lado, que insista por outro, que chegue nas pessoas de maneiras diferentes. E aí, sucesso de manifestação é uma coisa que se avalia de maneira muito diferente. Tem manifestações pequenas que são maravilhosas, tem manifestações grandes que não são tanto, que são meio mortas e tal. Já fui nos dois tipos. Mas para mim isso o problema dessa última manifestação foi a construção dela nas semanas anteriores, que praticamente inexistiu, né? Teve momentos lá, como o Richelieu falou, que teve grandes manifestações ali as primeiras durante a pandemia, mas já se encaminhando para o final dela, aquelas primeiras da esquerda ali, elas foram construídas, né? Teve movimento nacional, o movimento nacional puxou o estadual puxou o municipal. Isso teve bastante gente na rua, teve gente com cartaz, teve gente que sabia porque estava lá. E esse é um ponto, a construção. E tem um outro ponto, que é a lógica da manifestação. Você só vai numa manifestação se você vê que isso tem um efeito, de alguma forma. Então, nessa última, eu entendo assim, o Bolsonaro vai ligar para a gente protestando para... Não, alguém vai ligar, alguém vai considerar importante essa manifestação, reclamando dos preços contra o Bolsonaro? Também não. Então, o Bolsonaro tem chance de cair por causa dessa manifestação? Também não. A eleição já está aí e todo mundo está focado na eleição? Sim. Então, ninguém tinha um motivo concreto assim, para participar dessa manifestação. Acho que esse, para mim, foi o ponto fundamental. Então, acho que eu listei 4, né? Um comentário anterior, que é as pessoas estarem muito preocupadas com a própria vida, e também foi uma manifestação no sábado, foi um dia bonito e tal, então acho que isso conta também. O outro fator é que as pessoas não se sentem convidadas, né, mas elas não precisam. O outro fator é que foi mal construída essa última, e essa foi mal construída, mas outras também foram mal construídas. E o último fator é que essa manifestação meio que não tinha sentido, assim, um sentido mais prático. A pessoa não achava que ela indo para a rua nesse momento ia ter algum efeito prático. Então, esses são as minhas opiniões. Pode terminar. Não, o Richelieu tocou num ponto interessante agora há pouco. Gostei muito das suas pontuações, inclusive vou pegar algumas para mim quando for debater isso com alguém por aí. O Richelieu tocou num ponto interessante, que era de tornar as manifestações mais amplas, fora do clube de esquerda, digamos assim. Eu lembro que quando eu fui na manifestação do Ele Não, mais de uma vez aqui em Joinville, e havia um medo tão grande no ar daquele cara ser eleito, que isso unia todo mundo. Eu nunca vi uma coisa daquele jeito, nunca vi um medo tão grande daquele. Vocês acham que também tem essa dimensão psíquica, psicológica, do medo, da coisa toda? Como que vocês enxergam isso? Isso tem que ser tão grande a ponto da pessoa se tirar a bunda da cadeira mesmo? Esse medo de perder ou de... sei lá. Bem, assim, só para esclarecer, como eu sou jornalista, né, então as questões das manifestações, e não só por ser jornalista, a questão da personalidade mesmo, eu sou muito observador, então, mesmo lá em 2013,
que eu não estava numa redação de hard news, eu fui mais para observar mesmo a reação das pessoas, tentar entender o sentido daquilo, porque chamou a atenção a mobilização, né? A quantidade de gente, é algo que eu nunca tinha visto, né? A comparação que se fazia muito é em relação a diretas já, mas eu era uma criança, né? Então, eu acho que da nossa geração, assim, foram as grandes manifestações, e tinha todo um clima, né? Era a véspera da Copa das Confederações no Brasil, então isso ajudou o povo a ir para a rua, tinha música no comercial pedindo para as pessoas irem para a rua, mas não para se manifestar, né? Mas para entrar no clima de Copa do Mundo, né? Copa das Confederações. Então, e mesmo as subsequentes já trabalhando, eu sempre fui muito observador, então eu ia mais para isso, né, para ver, observar, tentar entender e, né, profissionalmente reportar depois. O que eu vejo, a questão do medo é de se manifestar, eu não tenho uma opinião a respeito assim disso, né, porque varia e uma coisa que o Felipe falou que é interessante, né, que talvez não tenha grande repercussão essa última que houve, porque essas grandes mobilizações que a gente viu, igual a última que teve, a maior que teve em outubro do ano passado, já com críticas à questão da economia, do governo, à gestão da pandemia e tudo mais, teve uma mobilização de semanas antes. Já com a data, olha, daqui um mês vai ter uma manifestação e vamos e tal, e essa não, essa a que deu para entender foi uma coisa mais tipo, cara, tá periclitante situação econômica, a gente precisa se manifestar. E como ele falou também, o Bolsonaro, nos momentos assim mais críticos, ele se articulou politicamente para não correr risco de sofrer impeachment. Então, isso impacta bastante. A gente sabe que ele não sai, né? Ele entregou o governo para o Centrão. Inclusive, essa questão, ela me remete às manifestações bolsonaristas de 2018, que eu cobria bastante lá em Campo Grande. Eu estava numa redação de Rádio News. E o que eu via? Uma das coisas que chama a atenção não é só a esquerda que deveria estar se manifestando. A direita, né, muitos que votaram no Bolsonaro devem estar e estão, né? A gente vai no supermercado, a gente vê, toda vez que eu vou no supermercado tem alguém falando pô, tá tudo caro. Então, só que isso não se refletiu nas pessoas irem para a rua do lado dos que votaram em Bolsonaro. A gente vê muita manifestação a favor do Bolsonaro, que a gente entende, né? Tem muitos parlamentares, muita gente com dinheiro que ainda apoia o governo. E, bem, o que eu via lá em 2018, né? Sempre quando fala manifestação, eu lembro lá de 2018, as pautas, né? Era a favor de Sérgio Moro e da Lava Jato. O que aconteceu? A Lava Jato naufragou, acabou, né? Matou, morreu. Sérgio Moro chegou, depois foi para o governo Bolsonaro e saiu, ou seja, tipo, totalmente contra, né? Lá em Campo Grande, as manifestações eram em frente ao Ministério Público Federal, na principal cidade, na principal avenida da cidade, e juntava, né, o povo de camisa amarela e tal, aquela coisa toda assim que a gente se habituou nos últimos anos de ver. Que realmente a direita, nos últimos anos, ela conseguiu mobilizar muita gente, muitas pessoas, digamos assim, fora da discussão política, né? Médicos, advogados e tal, estudantes e tudo mais. Essa era uma delas, a outra contra o Centrão, né? Tipo as faixas lá, contra o Centrão, contra o Eduardo Cunha. O que aconteceu? Bolsonaro chegou já a falar, eu sou o Centrão. E o histórico dele era já de participar, de ser de partidos de Centrão. Contra o Centrão, a favor da Lava Jato, e aí, né, tinha os mais, a ala mais, como é que fala, mais fanática, né, mais à direita mesmo, mais ao extremo, era a palavra que eu queria dizer, que era a questão de fechar o Congresso e uma ditadura mesmo, de apoio explicitamente faixas e apoio à ditadura militar. E até nisso, a gente sabe, né, que tem que ter um Congresso e tudo mais, mas até nisso, o Bolsonaro, em alguns discursos, pode dar uma esperança para essas pessoas, mas no momento crítico que ele teve que pedir a ajuda do Temer para escrever uma carta, né? E aí, nesse momento, a gente viu pessoas, nossa, mas o presidente deixou a gente na mão. Se eu não me engano, foi na Independência, né, ano passado, que teve desfile de tanques anteriormente, então estava um clima complicado, mas até nisso ele frustrou. Então, tirando os bolsonaristas mais que participam, mas aqueles que votaram mesmo, achando que poderia mudar, esses eu acho que deveriam estar muito mais revoltados, porque o estelionato eleitoral que houve foi grande. Todas as pautas das manifestações que eu fui em 2018, que eu cobri, e eram várias,
simplesmente se voltou, fez exatamente o contrário. Então, acho que isso até impacta também, porque eram muitas pessoas que, tirando aquelas mais já dentro do bolsonarismo, mas as de fora, elas viram, poxa, aqui realmente talvez acreditassem na mudança, esquecendo o passado do candidato, talvez elas já perderam o alento, né? Total de que manifestar, porque piorou, e piorou muito, não é pouco não. Muito bem, olha, com muito fôlego, muito Natuzaneri esse seu comentário agora, gostei bastante dele. Felipe, você quer complementar alguma coisa, discordar, concordar? Não, só em relação à questão da emoção ali, tu falou do medo, né? E de fato, eu, assim, eu saí, acho que eu não tava com medo, mas eu, eu senti outra coisa naquela eleição, naquela manifestação que foi uma das mais bonitas que a gente fez na cidade. Mas eu concordo contigo que a emoção motivadora era o medo, mas assim, sempre tem que ter a causa, né? Sempre tem que ter a lógica ali, o motivo, e esse motivo é a emoção, que não precisa necessariamente ser medo, pode ser a vontade de ganhar, pode ser o otimismo, né? Então, vamos, vamos para as manifestações pro aborto na Argentina, e acho que no Chile também recente, né? É, acho que acho que a gente tem aí a vontade de ganhar também pode ser essa coisa que aflora aí a vontade de ir para a rua, levar cartaz, agitar bandeira e tal. Que isso tem muito efeito. Eu acho que isso é importante as pessoas saberem. Manifestação tem muito efeito. E a própria direita mostrou isso para a gente recentemente, né? Mas manifestação é ainda o nosso uma parte fundamental da democracia. Esse era o meu comentário. Exatamente, exatamente. Vamos esperar que as pessoas se manifestem mais, tanto quanto elas puderem, para manter essa democracia de pé. Eu tenho um recado aqui antes da gente ir para o Troféu Surrealista, que é a Semana Farroupilha em setembro. Setembro. Gaúchos, não fiquem bravos conosco. É em setembro a manifestação. Eu queria saber quem quer começar. Vamos tocar a corneta aí, a vinhetinha do Troféu Surrealista, daí o Felipe começa, pode ser? Pode ser. Felipe, seu Troféu Surrealista vai para quem mais bizarro da semana? Adriano Silva, o único prefeito do novo do país, o único prefeito do novo, consequentemente, do sul do país. Mas não é por isso, não. Acho que ele tem bons momentos na prefeitura, mas nessa semana aí ele deu uma bola muito fora, que na verdade foi uma grande articulação da política municipal para que isso acontecesse em âmbito nacional, mas eu considero uma bola muito fora, acho uma coisa muito prejudicial para a cidade. Ele sancionou uma lei nesta semana, que ele batalhou para ser aprovada, que permite ao município a definição das margens dos rios, da área de proteção permanente das margens do rio. Essa era uma lei nacional, né, valia para o país todo, e recentemente o Congresso aprovou a possibilidade dos municípios decidirem. Logicamente, a lei, se você pega uma regra nacional que vale para todo mundo e coloca no município, você acha brechas para que essa proteção, essa regra fique mais frouxa, né? Então, e é isso que aconteceu em Joinville. Agora a regra está mais frouxa, depende de estudo socioambiental e tal, mas a possibilidade que a gente tem da construção civil avançar sobre os rios passou a existir. Isso, quem ouve o podcast sabe, acho que esse foi até o tema do nosso primeiro podcast, do nosso primeiro episódio, sabe quanto eu acho preocupante essa questão. Então, fica aí na figura de Adriano Silva para a política municipal inteira, que aprovou com gosto essa lei, né, que é uma lei que vai ter consequência lá na frente. Se tivermos futuro, o futuro será pior, e esse é um dos motivos. Eu queria dizer, só para complementar, que falando das manifestações, não houve, né? Não houve manifestação contrária, houve vários debates aí sobre esse projeto de lei aqui, que é um projeto municipal,
mas nenhum ambientalista ou alguém foi se manifestar. Só foi eu tive na Câmara num desses debates, só foi um cara lá chamado Antônio Fagundes, que era um senhor muito bem apessoado, tão bem apessoado quanto Antônio Fagundes real, que falou contra esse projeto de lei. Não era o ator? Não era o ator, a gente não chegou nesse ponto ainda. Richelieu, você tem troféu surrealista ou pula? Bem, aqui eu vou na minha primeira participação, né? Pressupondo que vai ter mais. Eu quero. Felipe, mas você. Já tá convidado, Já começando, né, a conexão Joinville e Rio Grande do Sul, Porto Alegre, já vou escolher um nome de peso, né, que é o Eduardo Leite, ex-governador do Rio Grande do Sul, e aí aqui vem a questão, né, do surreal, porque presidenciável ainda, sendo que já houve uma prévia do PSDB, que saiu vencedor o ex-governador de São Paulo, João Dória, e então essa é uma situação surreal, inclusive não só pro Eduardo Leite, né? Ele está no papel dele, ele tem um objetivo, ele está indo atrás. Então, mas é nessa situação e não só dele, né? A questão da terceira via, ainda aproveitando para um destaque aqui do Rio Grande do Sul, que aqui em Porto Alegre acontece, né, a 35ª edição do Fórum da Liberdade, e participou da discussão, né, tem o tradicional debate dos candidatos à presidência, só que esse ano não houve. Vieram só o cientista político Luiz Felipe Dávila e o ex-juiz e ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, para discutir, né, os caminhos políticos do futuro do Brasil. O Dávila é pré-candidato pelo Partido Novo e o Moro é o quê nesse momento? A gente não sabe, porque ele, né, entrou agora no União Brasil, deixou o Podemos assim, com um ar de traições, e a gente não sabe. Acho que a vibe dele, do Eduardo Leite, é mais ou menos a mesma. Nesse momento, eles parecem fora da disputa, mas estão tentando cavar uma vaga. Então, acho isso meio surreal. E também essa questão dos outros pré-candidatos não participaram mostra também um pouco do que eu falei, na questão morna, né? Os bastidores estão fervendo, sim, mas quando vai para a vitrine, você viu que só vieram 2. Então, eu acho que dentro do mundo político está realmente fervilhando, mas para fora ainda estamos acordando ainda a respeito das eleições. Então, fica aí essa situação. Então, meu troféu surrealista vai para o Eduardo Leite, mas como a cara dessa terceira via que só está batendo cabeça atualmente. Muito bem dado esse troféu. Felipe, complemente. Não, é só porque parece um episódio dos Trapalhões, né? O que o Richelieu narrou aí pra gente, o Dória e o Leite do PSDB, parece aquela clássica foto da convenção do PSDB, que tem uma pessoa caindo e com a calça arriada, que é super engraçado, assim, tá? Aquela foto do gordo que tá no chão, e daí tem uma mulher louca gritando. E daí ele tá só de cueca, assim. Então, o PSDB tá virado naquela foto, praticamente, com esses 2 candidatos. O Eduardo Leite, e aí eu já quero convidar o Richelieu para participar de um próximo episódio, para a gente focar um pouco nessa disputa presidencial aí, falando um pouco das lambanças do Leite, mas deixa ele fazer mais um pouquinho, e a gente vê onde vai acabar essa novela. Mas eu acho que é importante ressaltar que ele tem apoio, né, de outros setores do PSDB nacional para ser essa figura. E acho que o Dória, ele não é o Leite, não é um sujeito contra o mundo aí, né? Ele na verdade ele é a ponta de lança, mas tem ali o PSDB de Minas Gerais ali que está envolvido, né? Tem outros setores também. Então é isso, só queria fazer esse comentário aí, que pareceu um episódio dos Trapalhões mesmo, e essa terceira via. Bem, terceiro, meu troféu surrealista, por favor, eu queria pedir para o editor botar um efeito sonoro de metralhadora, alguma coisa desse tipo, de tiros, canhões e porrada. Porque ele vai para o Sargento Lima, deputado estadual pelo PL aqui em Santa Catarina. Ele está numa falta total do que fazer, ele criou a Rota do Tiro, que é uma rota turística do tiro aqui nas cidades que gostam de atirar, como Joinville, Jaraguá do Sul e Blumenau. Eu, por exemplo, tenho várias armas aqui em casa. São 10 cidades
né? É uma coisa super turística, você sair atirando por aí, e esse projeto dele prevê o uso de dinheiro público para incentivar e promover a rota do tiro aqui em Santa Catarina. Eu acho que não é o tipo de turismo que tem que ser incentivado, e temos outras prioridades, mas o Sargento Lima, como é um policial, ele gosta de fazer isso. Eu fico imaginando eu, como homem homossexual gay que sou, se eu sou deputado e eu começo a promover coisas gays na Assembleia. Imagina como ia ser, né? Não sei. Ia ser melhor do que o Sargento Lima promovendo as bizarrices dele. Né? Mas pensa como a direita ia se comportar se eu fosse promover coisas gays na Assembleia. Por exemplo, vamos promover aqui o Dia Nacional da Xuca, sei lá, alguma coisa desse tipo. Não, dia estadual da Xuca, como vamos ensinar as crianças a fazer chucas corretamente e tal, esse tipo de coisa. Não é o tipo de coisa que tem que ser feito por um deputado estadual, né? Quer dizer, ficar legislando em causa própria, promovendo rota do tiro, esse tipo de coisa. Eu acho que ele merece o troféu surrealista e espero o apoio de vocês nessa decisão minha. Bem, é só aproveitando aí seu comentário, né, o que a direita acharia se você promover essas manifestações. Acho que é bom até para comentar, não passar batido, que a moral da direita está meio, principalmente MBL, né, tendo em vista, né, a Comissão de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo aprovando por unanimidade a cassação do Mamãe Falei, e no Rio de Janeiro, né, o vereador, me fugiu o nome agora do vereador lá do... Aquele Gabriel? Dos vídeos, isso, Gabriel Monteiro, Gabriel muito obrigado. O Gabriel Monteiro também está em maus lençóis, a situação dele só piora, então tá complicada a situação. A direita aí que moralista, a gente está vendo que não está com essa bola toda não, tem muita coisa aparecendo aí. Agora, quem está com essa bola toda são esses comentaristas aqui do Surrealista. Eu gostei muito, Richelieu, eu queria te agradecer imensamente por você ter aberto aí um espaço na sua agenda porto-alegrense para atender a gente. Muito obrigado, espero que você volte outras vezes, se assim Felipe concordar. Bem, eu agradeço o convite, eu que agradeço. E, bem, para expandir um pouco aí o surrealista, ganhar uma certa expressão maior, mais representatividade, eu estou à disposição aí para vocês, sempre que vocês quiserem, notícias, informações aqui de Porto Alegre para dividir com vocês, para debater, né, esse ano de eleições que vai ser duro. A nossa cota sul-mato-grossense é grande, né? A gente tem bastante aqui. Acho que é o único podcast para falar deve ser o único podcast para falar do sul do Brasil, e o único podcast, certamente, que fora do Mato Grosso do Sul, que tem duas figuras que têm passagem, pelo menos, pelo estado. Bem, mas só para complementar, eu não sou sul-mato-grossense nato, né? Eu acho que o Carlos é, mas eu não sou. Não, mas eu falei já da passagem pelo estado, porque eu lembro que tu falou, tu é carioca, né? Eu fui criado no Rio, mas na verdade eu nasci em Rondônia. Tá. Rondônia, mas é praticamente uma Miss, né? Só falta o Nordeste, né? Para ti, né? Só falta o Nordeste. Só falta o Nordeste agora, exatamente. Então, não, mas assim, não só quero apoiar o convite do Carlos, como já convidei para um episódio sobre o Eduardo Leite e outros temas aí. O Richelieu já está convidado, foi um prazer conhecê-lo e te agradeço por ter participado do podcast também. Agradeço quem está nos ouvindo até aqui, vocês 4 são maravilhosos. Um abraço. Felipe Silveira, muito obrigado aí. Agora eu tô te liberando para os protestos desse dia de hoje. Você pode ficar tranquilo. Eu queria agradecer também a quem ficou até aqui no final do Surrealista, quem conseguiu lavar a louça e ainda conseguiu ouvir a gente. Né? Você pode acompanhar o Surrealista no Instagram e no Twitter e falar com a gente quando você quiser. E também a gente pede que você compartilhe o conteúdo, comente com as pessoas, fale para as pessoas que têm um podcast, que gostam de ouvir podcast, que existe um podcast dedicado ao sul do país, feito aqui em Joinville para todo o mundo. Muito obrigado e até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.